Cesta de Música. In a minute, 1,000 memories flashed before my eyes. The life the way I lived it, of a love I can't describe. And all the words that I'm singing, and all the chords I play, they run into the feeling that perhaps I should have seen. Como é que é feita a escolha da primeira faixa? É você quem faz essa escolha? E é isso? É a que é mais ouvido ou não? O que você já sente desse trabalho aqui? Não necessariamente. Eu acho que a All The Time é a música mais fácil. Existe uma preocupação de tentar envolver o ouvinte com o disco inteiro. Esse disco foi muito pensado nesse sentido. Todo o meu trabalho anterior era guitarreira e vou quebrar a corda da guitarra e quebrar a guitarra no chão no fim do show, meio uma influência Hendrix. E tocando alto e colocando efeito. Mas isso dá um prejuízo danado, né? Sim, não, eu tô brincando, eu não quebro nada permanentemente. Só um pouquinho. Mas esse disco, nesse disco eu tive uma preocupação de ter canções mesmo que fossem que tivessem como a parte mais importante delas a composição, não necessariamente só a execução ou nada assim. Então a gente teve mais atenção em tudo na produção, né? Inclusive como que ia ser a sequência, e como a gente ia conseguir envolver o ouvinte para ter um disco que seja interessante de começo a fim, né? Tá. A pessoa que tem esse disco ouvir ele inteiro. I never thought that I'd ever find somebody else. In a minute, 1,000 memories. O clipe é sempre importante, né, Marcelo? Sim. Depende muito. Eu acho que hoje tem muito importância, principalmente para o tipo de som que eu faço, quando tem um vídeo ao vivo é a coisa mais importante, né? O clipe foi importante sim, mas a gente pretende ter mais vídeos com estilo o trabalho que veio antes desse, o Live Studio Sessions. Pensa em DVD? Desse trabalho especificamente, não necessariamente, mas com novas músicas e com parte do repertório que tem aí, sim. Esse disco, mais do que autoral, ele prezava pela composição, ele prezou pela composição. Era uma coisa que eu queria fazer fazia tempo. Só que eu gosto muito de fazer barulheira também. Isso ainda está nos meus planos. I look at your smiling eyes and your arms around
found someone new. I never seen a pair of eyes that say so little about the way that someone feels when I'm around. Esse aqui é todo autoral também. Todos são completamente autorais. Eu já gravei cover em demo e tal, quando tinha banda que tocava a maior parte do repertório, era cover. Até hoje eu toco alguns covers, se vocês quiserem ouvir. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute, oh, hang your thought through love, baby, making wonders of me as she. Isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? Truly the angel's best. Quem são os ídolos do Marcelzinho? Tem muito, eu acho que é difícil colocar como uma lista. Eu acho que Stevie Wonder, o meu pai tinha disco dele em casa quando eu era criança, né? Quando eu era bebê, e ele gosta, então é uma coisa que eu escutei e desde então ficou martelando na cabeça, e é uma influência desde ali. Muita coisa do Stevie Wonder não tem nada a ver com o que eu faço, mas tem bastante coisa que tem. Eu acho que muito do jeito de cantar, esse tipo de coisa assim, eu gosto muito de ouvir. Mas Hendrix foi a principal influência em termos de guitarra. Que eu tocava antes, né, de tocar guitarra, eu tocava violino na escola. Aí eu toquei violão um tempo e fui aprendendo acorde, e era década de 90, então eu tocava coisa de rádio, que tava fazendo sucesso, tirava pra mostrar pros amigos. Ou tirava pra tentar fazer música pra mim, aí falava, tem um acorde assim, que é Lá menor. Mas aí eu escutei Hendrix e eu não conseguia entender direito. Eu falei, mas o que é isso? Né? E eu já sabia o que era blues, mais ou menos eu gostava. E aí eu entendi que ele estava tocando blues e fazendo um negócio maluco com aquilo. E eu comprei um disco do Hendrix e eu escutei até gostar. E foi eu acho que uma coisa decisiva para mim. A experiência de ter que entender uma coisa musical com a qual eu não estava acostumado e que não gostei de cara. Aí eu falei, às vezes uma coisa que eu escutar e eu não gostar não quer dizer que seja ruim. Talvez isso seja bom. Eu acho que muita gente tem essa experiência com o Hendrix. Né? Tem muita gente que eu conheço que é músico tal, e não gosta do Jimi Hendrix. Você tem que parar de escutar. E tem muita coisa que a gente precisa dar essa chance, né? E isso abriu minha cabeça de forma significativa. Foi uma coisa... Eu acho que a maior coisa que eu aprendi com o Hendrix foi isso. Como parar e escutar uma coisa que você não se identificou de imediato para você entender aquilo. Maybe I'm afraid of loving you. Maybe you just think we're supposed to. Maybe we'll be fine if ever we're apart.
pretending you want me, pretending you care. A gente esteve nos Estados Unidos agora promovendo esse trabalho e uma das pessoas que foi abordada pelo nosso produtor que estava com a gente falou: você não tem interesse num disco? Ele falou: só se vier com um aparelho que toque, porque eu não tenho isso faz muitos anos. É mesmo? É. Então, eu acho que essa é a tendência, né? Eu não tenho também. O meu computador não tem aparelho para reproduzir CD. Nossa, faz menina, 2 anos. Você me levou a pensar nisso agora. Há uns 2 anos eles não põem mais leitor de CD no Mac Mini. Mas você vai continuar fazendo CD, né, Marcelo? Eu acho que não. Não? Eu acho que esse foi o último. É mesmo? Uhum. Você vai fazer como agora? Quer dizer, Download. o que você está pensando? Acho que o futuro é download. Por que alguém haveria de comprar um disco físico se ele pode se ele vai ouvir no iTunes, né, mesmo, se a pessoa vai pegar o disco para pôr no... ter físico, guardar. Tem gente comprando bolacha agora, vinil novamente. Sim, não, mas aí é diferente. Aí tem Por que é diferente? Porque o som é melhor e tem um fetiche do disco físico, né, que não tem no CD mais. O CD ele ainda está no domínio digital. Então o domínio digital foi atualizado, mas o domínio analógico não. Então, essa é uma discussão para um programa, de fato. Pois é. Quero só imaginar agora como é que o Marcel virá da próxima vez, o que ele vai trazer pra gente. Eu quero trazer um vinil, pra falar a verdade. Um vinil e um iPod. Esse é o meu ideal. Maybe we'll be fine if ever we're apart. As a matter of fact, I'm sure we will. I'm sure we will. I'm sure we will. Essa é uma música do disco anterior. Chama In Your Hands, é a faixa 6. Essa tem um vídeo, o disco anterior é ao vivo no estúdio, filmando, a gente gravando, improvisando tudo. Foi dificílimo de fazer, a gente só teve um dia pra fazer. Nossa. Mas essa In Your Hands está no YouTube na íntegra em Full HD. But I've changed in many ways. Time to with me what you been. Ever since you took my calm away. Eu componho bastante, sempre. E tinha bastante coisa acumulada que eu vi que comporia um disco. O processo de fazer um disco é mais pra mim, né? Tem a ver com chegar num ponto em que eu tô saturado com coisas que eu preciso deixar registrado e me direcionar adiante depois de ter deixado gravado para minha próxima etapa de desenvolvimento como artista. And you've never been kind. Time to with me what you like. When I'm not sure who to be. And everyone and everything. Eu nunca anoto nada. Eu nunca escrevo nada do que eu penso, do que eu faço. Músicas vão surgindo e vai se desenvolvendo um repertório que eu não mostro pra ninguém. Aí chega mais ou menos, sei lá, na época desse disco foi parecido com o outro. Chegou mais ou menos em abril de 2011, eu falei, agora eu vou sentar e escrever tudo que eu tinha de ideia de música. Escrevi tudo, chamei a banda, mostrei pra eles. O baixista a gente encontrou na semana em que a gente entrou no estúdio, dia 1º de julho, a gente foi ao estúdio. Eu não tinha nem as letras prontas. Que é o Rodrigo. Com o Rodrigo Mantovani e o Eduardo Longuin. O Luiz Venturim, que é um produtor e proprietário de estúdio lá de Campinas, foi junto comigo na verdade, na casa dele eu gravei algumas demos para os músicos ouvirem, mandamos para eles. Em uma semana a gente estava no estúdio
Aí eu falei, toca a música aí. Eles falaram, mas como que é a música? Eu não sei, vai tocando, vou falando. E em 2 semanas a gente saiu de lá com praticamente o disco gravado. Depois foi voz, essas coisas. E aí eu senti, bom, agora eu posso começar a pensar no jeito que eu vou tocar e nas coisas que eu vou fazer num próximo trabalho.